E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui, dando sequência na nossa playlist sobre competência, ok? Nesse vídeo, nós vamos continuar tratando da competência territorial, mais especificamente, vamos comentar sobre o artigo 48 do CPC. Me espera que eu volto já já. Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando, então, a chamada competência territorial. Já passamos aí por todos os outros critérios e estamos dissecando regra por regra. E agora a gente vai ver o que diz o artigo 48 do CPC. Vem comigo para a leitura. Muito bem, vamos dar uma olhada então no artigo 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então a gente percebe que esse artigo 48 ele tem uma aplicação específica no direito das sucessões, tá? Quando ele fala em autor da herança, ele está se referindo ao morto, ao de cujus, ok? Então, o domicílio do falecido é que será o competente para propositura de todas essas ações, ok? Inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposição de última vontade, enfim. Então aqui nós temos no caput do artigo 48 uma regra geral para as ações sucessórias, ok? Só que esse artigo 48, ele possui um parágrafo único, com algumas regras de aplicação subsidiária, tudo bem? E é o que nós vamos ver agora. Portanto, olha aqui, parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. E aí seguem 3 incisos. Inciso 1. O foro de situação dos bens imóveis. Ok? Inciso 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então aqui a gente tem algumas regras em que o CPC se preocupa em verificar aqueles casos em que o autor da herança ele não possuía domicílio certo, tudo bem? São casos em que o próprio CPC procurou ter aí algumas regras de, digamos assim, de aplicação subsidiária, porque às vezes a gente pode ter aquelas situações em que a pessoa, o morto, ele não tinha um domicílio certo e isso acaba fazendo com que no momento da propositura da ação alguns problemas surjam. E aí o que você tem que ver nesse caso? Você tem que ver os bens que ele possuía. Tudo bem? Então aqui, foro da situação dos bens imóveis. É o foro da situação da coisa, né? Foro da situação da coisa. Se ele tinha vários bens imóveis, né, em foros diferentes, então o sujeito tinha um apartamento em São Paulo, uma casa de praia em Ilhabela, uma cobertura em Florianópolis, qualquer destes foros, ok? Agora, se a pessoa não tinha nenhum bem imóvel, aí é o foro do local de qualquer dos bens do espólio, ok? Muito bem. Terminado então o estudo do artigo 48, nós ainda temos um tempinho para falar sobre o artigo 49, que traz uma regra super simples, super curtinha. Então vamos aproveitar nesse mesmo vídeo e já vamos matar esses 2 artigos. Vamos dar uma lida no que diz o artigo 49 do CPC. Dá uma olhada na regra do artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Gente, o artigo 49 do CPC, ele resolveu tratar especificamente do ausente, né, da figura do ausente. E quem é o ausente? O ausente é aquele que deixa o seu domicílio
sem informar ninguém, sem dar nenhum tipo de satisfação, ele some no mundo e não deixa ninguém responsável pela administração dos seus bens, ok? Então o ausente é aquele que deixa o seu domicílio e não diz para ninguém onde vai, o sujeito cai no mundo e também não deixa ninguém responsável pela administração dos seus bens, ok? O ausente, a situação jurídica da ausência é disciplinada pelo Código Civil, tá? Aqui o que nos interessa é saber apenas, em termos de competência, onde que eu proponho uma ação contra o ausente. Então imagina o seguinte, o José, lá da padaria, ele me deve aí um dinheiro, ele me deve 5.000 reais, ok? E aí eu vou procurar o José e eu descubro que o José foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Desapareceu, ou seja, ele está ausente. Pois muito bem, o que eu faço? Né? Eu quero propor uma ação contra o José para cobrar esses 5.000 reais. O artigo 49 diz, se você quer entrar com uma ação contra uma pessoa que está ausente, você entra no último domicílio da pessoa. Tudo bem? E aí o 49, ele aproveita para tratar o seguinte, vem comigo para a tela. Ele aproveita e diz, ó, o foro do último domicílio também é competente para as ações de arrecadação, né? Arrecadação dos bens do ausente, que é uma ação de procedimento especial, tá lá no final do CPC, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Com isso, meus amigos, a regra no que tange ao ausente é a ação tem que ser proposta no foro do seu último domicílio. Beleza? Agora podemos dar esse vídeo por encerrado. Trabalhamos aí o artigo 48, um artigo totalmente voltado para o direito sucessório, e trabalhamos agora também o 49, que é específico para os casos envolvendo a ausência. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a matéria, tudo bem? E eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai dar sequência ao estudo da competência territorial. Forte abraço e bons estudos!